Olá, turma! Dando continuidade às nossas aulas, né, de Contabilidade Introdutória 2. Hoje, como prometido para vocês, hoje eu vou resolver um exercício, né? Vamos resolver aqui um exercício. O exercício do livro Contabilidade Introdutória, 12ª edição, de 2019, da equipe de professores da USP, capítulo 5, operações com mercadorias. Vamos resolver o exercício 1. O exercício aqui, se vocês olharem, ele já diz aqui que é sem considerar os tributos, né, nas operações. E ele pede o seguinte, vamos já a mão na massa, né? Faça os lançamentos das operações a seguir somente em razonetes. Elabore a ficha de controle de estoque pelo método FIFO, ou seja, pelo PEPS, primeiro que entra, primeiro que sai, e faça o encerramento. Ele já me diz aqui no exercício que o estoque inicial é constituído de 5 unidades adquiridas a R$ 100 cada uma. Então vamos lá, né? Vamos para os nossos razonetes. Pessoal, eu criei aqui alguns razonetes no Excel, né, para ficar mais simples, mais fácil da gente resolver esse exercício. Então vamos lá. Estoque de mercadorias. Vamos criar aqui, ó. Estoque de mercadorias. Ele diz que tinham 5 unidades adquiridas a R$ 100 cada uma. Então, 5 vezes 100, eu tenho R$ 500 de estoque de mercadorias. Então, temos aqui um estoque inicial, vou colocar aqui EI para identificar que é o estoque inicial de R$ 500. Mas eu preciso fazer minha planilhinha de controle, né, pessoal? Eu preciso ir lá na minha planilha de controle. Então, eu venho aqui, ó, eu criei já uma planilha, venho aqui, pessoal, criei já minha planilha e eu vou fazer minha planilha de controle. Como aqui nós não temos data, eu vou colocar aqui estoque inicial. Estoque inicial. Não temos nada aqui nas compras, né? Nas vendas também não. Então, o estoque inicial são 5 unidades a R$ 100 cada uma. E eu vou criar uma fórmula aqui, multiplicando, né, a quantidade vezes o valor unitário. Então, nós temos 5 unidades a valor unitário de R$ 100. Nós temos aí, ó, R$ 500 de estoque inicial. Fiquem ligados. Vamos voltar para o exercício. Aqui na letra A, ele diz que a empresa comprou 20 unidades a R$ 110 cada uma. Então, houve uma compra. Eu vou primeiro lá para a minha ficha de controle de estoque, para o PEPS. Depois eu vou fazer o lançamento lá nos meus razonetes. Então, 20 unidades a R$ 110 cada uma. Então, a gente teve aqui uma compra. Eu vou colocar aqui letra A, porque não tem data, o exercício não dá data, então eu vou colocar aqui letra A para vocês saberem aqui que é referente a essa letra A daqui, ó. Letra A teve uma compra de 20 unidades, ó, quantidade de 20 unidades, a quanto? A 110 cada uma. Então, a gente teve aí um total de compras de R$ 2.200 reais. E no meu saldo lá não teve vendas nesse período aqui, então no meu saldo eu vou continuar com as 5 unidades aqui, ó. 5 unidades a R$ 100 cada uma. E aqui surgiram mais 20 unidades a 110. Então,
Porque, Aladim, eu tenho que separar isso aqui. Lembre, a gente está trabalhando com PEPs. Primeiro que entra, primeiro que sai. Então, eu tenho a obrigação de separar o que são as unidades que foram adquiridas a R$ 100 e as unidades adquiridas a 110, né? Ou seja, as primeiras unidades que a empresa tinha e as outras que foram adquiridas depois. Por quê? Porque na hora da saída, na hora que eu for dar baixa nessas unidades vendidas, eu vou dar baixa primeiro pelas que primeiro entraram, né? Eu vou baixar as que entraram primeiro, depois eu vou baixar as que entraram por último. Primeiro que entra, primeiro que sai. PEPs, né? Ou FIFO. E aí eu vou fazer aqui uma formulazinha que é: eu vou multiplicar 5 vezes o valor unitário e eu vou somar com a outra quantidade que tinha, que era 20 vezes 110, que é o valor unitário. Então, fiz aí. O que é que eu fiz aqui, pessoal? Só para vocês entenderem aqui. Quem não entende de Excel, pode ser feito com dúvida aí na forma. O que é que eu fiz? Eu peguei 5 unidades que a gente já tinha, vezes 100, né? Então a gente tem aí 500, mais 20 unidades, vezes 110, que seria aí 2.200. Então, somando 2.200 mais 500, a gente tem um total aí de estoque de 2.700. Tranquilo aí, galera? Vamos lá, né? Continuando aí no nosso exercício, eu tenho que fazer agora o lançamento no Razonete, né? O lançamento lá do meu Razonete da compra de 20 unidades a R$ 110 cada uma. Então, eu vou lançar aqui no meu estoque de mercadorias 2.200. Vou colocar aqui a letra A para ficar fácil de vocês identificarem onde está o débito e o crédito. Debitei estoque de mercadorias 2.200 e creditei aonde, pessoal? Quem é que me dá a dica? Beleza, escutei aí você falando, fornecedores. Por que fornecedores? Vou voltar lá para o exercício, vou voltar lá para a contextualização da questão. Ela diz aí que é tudo a prazo, né? Ó, ele diz que a gente deve considerar os lançamentos a prazo. Então, vamos fazer aqui a prazo. Ó, considerar as operações realizadas a prazo. Vou baixar aqui, ó. Observações. Ó. Então, vamos considerar aí tudo a prazo, as operações. Então, eu vou criar aqui um razonete com fornecedores. E eu vou debitar ou creditar? Creditar, né, pessoal? Debitei estoque de mercadorias, creditei 2.200 em fornecedores. Vou colocar aqui a letrinha para identificar aí nosso razonete. Vou dar um zoom aqui, pessoal, para ficar melhor aí para vocês verem, né? Então, vamos lá. A primeira letra A já foi feita, né? Na letra B, temos aí uma devolução de uma das unidades adquiridas no dia anterior. Ou seja, eu comprei mercadorias e eu estou devolvendo essa mercadoria. A mercadoria veio com defeito, veio com algum problema e eu decidi devolver essa mercadoria. Uma unidade. Então, o que é que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que lançar essa devolução de compra, né? Eu, empresa, comprei mercadoria e estou devolvendo uma delas.
vou logo lá para a minha ficha de controle, fazer o controle aqui da minha ficha. E aí depois eu vou lançar. Devolução de compra. Devolução de compra, pessoal. Eu lanço na saída ou na entrada? Lembrem lá da minha aula. Escutei uma vozinha aí, na entrada, né? Muito bem, na entrada. Então eu vou colocar aqui, como a gente não tem data, eu vou colocar a letra B, como eu falei aqui para vocês. E aí eu vou lançar a devolução. A devolução de quanto? De uma unidade. Quanto é essa unidade? 110. Eu estou devolvendo. E como é que vai ficar a situação dela aqui nas minhas compras? Ele vai ficar aqui no meu controle de estoque, ele vai ficar aqui negativo. Então, eu vou colocar aqui, ó, vai ficar aqui 110 negativo, porque uma unidade vezes 110. Eu vou colocar o menos aqui só para ficar de forma negativa. Então, diminuindo aqui das minhas compras de mercadorias. Eu comprei 2.100, mais 110 eu devolvi. E como é que fica aqui o saldo? O nosso saldo, ele vai ficar, vou colocar aqui, vai continuar com as 5 unidades, a R$100 cada uma. Só que aqui embaixo agora vai ser igual, né, a 20, que era o que eu já tinha, menos uma unidade que foi devolvida. Ou seja, a gente vai ficar aqui com 19 unidades, a 110 cada uma. Então nós temos aqui um total, vou formatar aqui a cédula para ficar melhor, né? Deixa eu formatar aqui essas cédulas, pessoal. Ó, aqui o que é que eu fiz, pessoal? 5 vezes 100, a gente tinha 500, né? Mais 19 vezes 110. Então, somando tudo aí, nós temos 2.590 aí no nosso saldo final de estoque. Vamos agora para a letra. Sim, tenho que fazer isso lá no meu Razonete, não é isso? Eu tenho que lançar no meu Razonete. Então, como é que eu vou lançar isso no meu Razonete, pessoal? Vamos relembrar lá a nossa aula, né? Eu diminuo direto do estoque. Primeiro, quem é que eu vou debitar, né? Quem eu vou debitar nessa situação? Eu vou debitar, primeiramente, o meu fornecedor. Eu vou debitar fornecedores. Por quê? Porque eu estava devendo a fornecedores, eu tinha uma obrigação de 2.100. Se eu devolvi uma parte da mercadoria, minha obrigação não é mais 2.100. Minha obrigação agora passa a ser 2.100 menos os 110. Então eu debito 110 aqui na conta de fornecedores, ó. Coloquei aqui letra B para identificar o lançamento. E eu vou creditar quem? Uma devolução de compra. Devolução de compra. Aladim, e por que que eu não credito direto lá dentro de estoque de mercadorias? Eu tenho que creditar essa conta de devolução de compras. Lembrem o que a gente falou na aula passada. A gente tem que deixar o registro das devoluções, dos abatimentos. Por isso que neste momento eu não credito direto em estoque de mercadorias. Eu credito em devolução de compras, o valor de R$110. Então coloquei aqui letra B.
na devolução de compras, ó, identificando os lançamentos. Alguém aí pode ainda perguntar, Ladinho, o que é essas letrinhas que você coloca aí? Só para identificar onde é o débito e onde é o crédito no meu Razonete, no meu lançamento. Beleza, galera? Tranquilo? Qualquer dúvida, façam uma pergunta aí abaixo do vídeo. Lembrem, se inscrevam no canal e deixem o joinha aí para o professor Aladinho. Então, debito aí fornecedores e credito devolução de compras. Fiz o lançamento B. Agora nós vamos aí para o C, né? O C, houve um abatimento sobre as 19 restantes no total de 95. 5 por unidade. Opa, a gente teve aí abatimentos no restante da mercadoria. O que é que pode ter acontecido nessa situação? Uma das mercadorias veio com defeito total, não tinha como se aproveitar, e eu, enquanto empresa, devolvi essa mercadoria que não tinha como eu aproveitar, e aí abati lá do valor do meu fornecedor, né? E outra situação, nessa segunda situação aqui da letra C, o que aconteceu? As mercadorias vieram com defeitos, mas pequenos defeitos que dá para mim continuar com essa mercadoria ainda. Dá para mim vender essa mercadoria ainda, né? Então, eu consegui agora um abatimento do meu fornecedor. Por exemplo, a caixa estava um pouco danificada, a caixa da mercadoria. E aí o fornecedor disse, pronto, por esse defeitinho na caixa eu vou lhe dar um abatimento. Eu vou lhe dar um abatimento nas 19 unidades que estão lá. Sim, eu vou dar um abatimento de R$5 por cada unidade, né? Então vamos lá. Letra C, né? Vou logo para a ficha de controle, né? Depois eu venho para o Razonete. Letra C aqui. Aladinho, o abatimento eu vou colocar também na entrada? Sim. Por que você vai colocar na entrada? Porque o abatimento é sobre a compra. Isso não é uma venda. Então eu tenho que registrar esse abatimento na entrada. Porque senão vai dar problema lá depois no meu custo da mercadoria vendida, se eu não registrar isso aqui na entrada. Então eu vou colocar aqui o valor das 19, eu vou colocar aqui as 19 unidades, né, que eu tive abatimento. Pessoal, essa questão da quantidade do abatimento eu não preciso nem colocar, porque pode ser que o fornecedor não diga quanto é o abatimento sobre cada unidade. Você poderia colocar o valor já total do abatimento aqui, se ele não dissesse por quanto é por unidade. E aí depois você fazia o cálculo. Mas aqui ele já diz, então eu vou colocar aqui que houve aí um abatimento, né? Esse abatimento foram nas 19 unidades. O abatimento de quanto? De 95. Então aqui seria menos 95. Ele já diz lá, né? Que o abatimento é de 95. Ó. Só relembrando aqui, ó. 95, que é 5 por unidade. Então, como é que vai ficar aqui o meu estoque? O meu estoque continua com 5 unidades que custam R$100 cada uma, né? E as unidades que antes custavam 110, elas agora estão custando quanto? Lembrem que o abatimento foi de R$5 em cada unidade. Então essa unidade que custava 110, 19 unidades, ela agora custa 105. Por que 105, Aladinho? Vocês não viram aí que o abatimento foi de R$5 por unidade? Então, 110 menos 5, eu tenho aí 105 o custo unitário. Então, meu estoque, meu saldo aqui de controle de estoque, ele passa a ser 2.495.
Vou formatar aqui as células para ficar aqui no mesmo padrão. Vou colocar de vermelho aqui também, pessoal, para vocês identificarem aqui que são descontos ou abatimentos. Tranquilo? E aí eu vou para o meu razonete agora, né? Vamos lá para os nossos razonetes. No nosso razonete a gente vai debitar quem? Eu vou debitar fornecedores, não é isso? Porque vai diminuir o valor que eu tenho a pagar a fornecedores. Ele não abateu parte da minha compra. Então aqui eu vou debitar 95, que ó, letra C, e vou creditar abatimentos sobre compras no valor de 95 também. Coloquei aqui a letrinha, né, para identificar. Vou até pintar aqui de vermelho. E a pergunta é a mesma que vocês podem fazer. Aladim, por que eu não coloco direto aqui em fornecedor, em estoque? Porque eu não credito direto em estoque. A resposta é a mesma que eu dei para a devolução de compra. Porque nós temos que deixar registrado essas operações. Tranquilo, galera? Vamos lá, né? Vamos dando continuidade ao nosso exercício. Nós vamos aqui para a letra D. Venda de 20 unidades pelo total de 4.000. Ó, tivemos uma venda de mercadorias pelo total de 4.000 reais. Então, eu vou para o meu razonete, depois eu vou lá para o meu controle de estoque. Eu vou para o meu razonete porque primeiro eu vou registrar a venda. Eu vou registrar aqui receita de vendas. Criei aqui um razonete de receita de vendas. Mas aí primeiro eu tenho que saber quem eu devo debitar e quem eu devo creditar. Eu vou debitar nessa situação o que é que está entrando aí na empresa, o que é que eu tenho água com a venda, o que é que entra na empresa, o que é que chega para a empresa. Como ele disse que todas as operações, lembrando da observação lá do exercício, todas as operações são a prazo. Então, se todas as operações são a prazo, o que chega para a empresa aí no momento são clientes ou duplicatas a receber. Eu vou colocar aqui como clientes, clientes aqui que a gente tem a receber. Ó, clientes ou duplicatas a receber. No valor de quanto? Vou voltar lá só para relembrar o valor da venda. Ó, 20 unidades, totalizando aí 4.000 reais. Então, por enquanto, eu estou preocupado apenas com o valor da venda. O valor da venda foi 4.000. Então, debitei aqui em clientes. É um direito que eu tenho para receber com terceiros, né? O valor de 4.000. Vou colocar aqui a letra D para identificar o lançamento. E aí eu vou creditar minha receita de vendas pelo valor de 4.000 reais. Creditei aqui minha receita de vendas. Então, fiz o meu lançamento de vendas. E agora, Aladim, terminou? Não, nós temos o que mais? Nós temos o custo da mercadoria vendida. Lembrem disso, eu apenas registrei a receita, mas essa mercadoria ela teve um custo. E eu tenho que registrar, eu tenho que fazer o controle dessa venda lá na minha ficha de controle e aí registrar o custo dessa mercadoria. Então, antes de fazer o razonete do custo, eu vou primeiro para o controle, porque fica mais fácil
para me fazer o Razonete, para me fazer o lançamento aí no Razonete. Então vamos lá para a minha planilha de controle. Então aqui nós temos letra D, né? E nós temos aqui uma saída. Saída de quantas unidades? Só relembrando, ó, 20 unidades. Ele vendeu 20 unidades, então eu coloquei aqui a quantidade. Pessoal, a gente está trabalhando com que método? Com o método PEPS. Primeiro que entra, primeiro que sai. Então eu tenho que dar baixa inicialmente pelas primeiras mercadorias que entraram. Se eu tenho que fazer isso, então eu tenho que desmembrar essas 20 unidades. Né? Então aqui eu vou colocar 5 unidades, porque a gente tem 5 unidades lá a R$100. Está aqui, ó, no meu controle, né? 5 unidades a R$100. Então eu vou ter aqui, eu só formatar aqui essas células para colocar aqui em valor. Então eu vou ter 5 unidades vezes R$100, eu vou ter aí R$500, né? Nessas 5 unidades. E as outras 20 unidades, ou as outras 15 unidades, elas são aquelas unidades que estão lá no meu estoque a 105 cada um. Então o custo dela não é mais 100, dessas outras 15, né? Então aqui eu vou colocar 15 igual a 105, que é o valor lá do meu estoque, né? E aí eu vou fazer aqui a mesma coisa que eu fiz para o de cima. Então a gente tem aí 1.575 são os custos dessas outras 15 unidades. Agora aqui no meu saldo final, como é que ele vai ficar? Se eu dei baixa nas 5 unidades, então eu não tenho mais nada aqui de unidades de R$100. E das 19 que eu tinha a 105, agora eu só tenho 4. Então, essa daqui, ó, de cima, zerou, né? Porque eu vendi as 5 dela. E eu tô agora com 5. Ó, eu vou fazer aqui, ó, igual a 19 menos as 15 unidades que eu vendi. Então, eu tenho 4 unidades. A quanto? Cada uma dessas unidades? A exatamente R$105. Tenho 4 unidades a R$105. Se eu tinha 19, vendi 15 delas, fiquei com 4 a 105. Então, quanto seria aí meu saldo de estoque, né? Meu saldo aí de estoque seria de R$420. Vou formatar aqui as células para ficar melhor. Vou colocar aqui de outras cores, pessoal, só para não ficar confuso aí para vocês. Formatar aqui. Fica melhor de vocês entenderem. Pronto. Então, pessoal, nós temos aqui a letra D resolvida. Terminou? Não, pessoal. Eu apenas fiz o controle de estoque. Eu tenho que lançar o custo lá nos meus razonetes, né? Vamos aqui para cima, né? Para os nossos razonetes. Ó, aqui no meu razonetes, eu vou lançar agora o custo, né? E aí, como é que eu lanço esse custo da mercadoria? Vamos ver o valor lá do meu custo, lá na minha ficha de controle, né? Então, na minha ficha de controle está aqui, ó. O custo da minha mercadoria foi esse aqui. Eu vou somar aqui, pessoal, vou deixar num valor só para ficar mais fácil para vocês.
Ficou aqui o custo da mercadoria, R$ 500 mais 1.575, ficou 2.075, né? 2.075 é o custo da minha mercadoria vendida. Então vamos lá lançar o nosso custo da mercadoria vendida. Opa, peraí, deixa eu voltar aqui. 2.075. Então eu vou criar aqui um razonete, custo da mercadoria vendida, ó, CMV, no valor de, e eu vou debitar esse custo da mercadoria vendida, no valor de 2.075. Eu vou colocar aqui na identificação, eu vou colocar D.1, que é para vocês entenderem, lembrarem que isso faz referência ao lançamento D, né? Ao nosso lançamento lá, ao D do nosso lançamento. E aí, o custo da mercadoria eu tenho que tirar ele do meu estoque, né? Eu tenho que retirar esse custo da mercadoria lá do meu estoque. Então eu vou diminuir aqui do meu estoque o valor de 2.075, ou seja, eu vou creditar o meu estoque no valor de 2.075. Então, creditei aqui 2.075. Vou colocar aqui a opção, a letrinha D.1, né? Para identificar o lançamento. Pessoal, aí uma pergunta que vocês podem fazer. Aladim, e aí as devoluções e os abatimentos? Se eu pegar depois, se eu for pegar o saldo aí do meu estoque, nesse momento, ele não vai estar batendo lá com o estoque lá da ficha de controle. Por quê? Porque você não lançou ainda as devoluções e abatimentos aí. Então, pessoal, você tem duas opções, né? Vocês podem, depois que vocês registraram lá essas devoluções e abatimentos lá nos lançamentos anteriores, vocês já podem encerrar essa conta e trazer ela aqui para dentro do estoque, ou seja, debita ela e credita o estoque, ou vocês podem deixar para encerrar essas contas aqui de devoluções e abatimentos apenas no final do mês, né? Lá no final do mês você pega essas contas aqui e joga aqui dentro de estoque. Ou seja, debita elas e credita a conta estoque. E aí o estoque vai estar batendo bacaninha. Aladim, mas eu sou agoniado, eu quero ver o controle do meu estoque dia a dia. Eu posso já fazer um lançamento de devolução e de abatimento como você fez e depois jogar lá na conta estoque? Sim, pode fazer isso. Eu estou deixando aqui na resolução do exercício para fazer lá no final, que aí eu vou mostrar para vocês como o estoque vai bater lá, vai estar tudo bacaninha com o valor da minha ficha de controle. Então vamos voltar lá para o exercício, né? Letra E. Na letra E, ele teve um recebimento em devolução de 2 unidades da venda anterior. Ou seja, tivemos aí uma devolução de venda. Opa, devolução de venda. Eu vendi minha mercadoria, o cliente não gostou ou teve algum problema na mercadoria e ele devolveu aí 2 unidades da venda anterior. Então, quem é que eu vou debitar e quem é que eu vou creditar, pessoal? Sim, já uma pergunta. Eu preciso lançar essa venda lá no meu controle de estoque? Sim, você precisa lançar essa devolução de venda lá no seu controle de estoque. Então, primeiro vamos lá para o controle de estoque, fazer a devolução da venda. Você está vendo aqui que o exercício já me diz que a devolução é das unidades vendidas anteriormente, né? Então eu vou devolver aqui 2 unidades, né? Então eu venho aqui para saída.
Aladim, para saída, sim. Por que para saída? Porque a devolução é de venda. Se eu não registrar aqui nas vendas, quando eu fizer o totalizador das minhas vendas, ele vai estar errado. Por quê? Porque eu não diminuí o valor que foi devolvido. Então eu tenho que devolver aqui na ficha, na parte das saídas. Então eu vou colocar aqui 2 unidades. 2 unidades foram devolvidas. 2 unidades no valor de quanto? R$ 105. Então, 2 unidades a 105 foram devolvidas. Eu tenho uma devolução de venda aí. Lembrando, a gente tem uma devolução de venda negativa. Então, eu vou colocar aqui de forma negativa esse valor de 105. Então, a gente teve aí 210 de devolução. Então, como é que vai ficar agora meu estoque? Meu estoque de mercadorias, ele agora vai somar. Eu tenho 2 unidades, eu tinha 4 unidades, ele agora passa a ter 6. 6 unidades a R$ 105. A gente tem aí Eita, vou voltar aqui, pessoal. A gente tem aí um valor de 6 vezes 105, eu tenho 630 de estoque, ou seja, meu cliente devolveu 2 mercadorias e ele voltou para dentro do estoque. Aí você pode perguntar, Ladim, mas se ele devolveu, não é porque essa mercadoria não presta mais para vender, não? E ele está devolvendo a mercadoria? Não necessariamente. Pode isso acontecer se a mercadoria não prestar mais para vender. Isso aí seria uma perda, né? Que você, a empresa teria uma perda aí dessas 2 unidades. Mas a questão não diz isso. Se a questão não diz isso, ele está, como é que eu tenho que fazer? Eu não posso colocar chifre na cabeça de cavalo. Eu tenho que trazer essas 2 unidades para dentro do meu estoque. Ele apenas está dizendo que devolveu. Se devolveu, a mercadoria volta para o meu estoque. Então, coloquei aí, ó, uma devolução de venda. Sempre devolução de venda, ele vai entrar de forma negativa na ficha lá de controle na parte de saída. Devolução de compra, ele vai entrar de forma negativa na ficha de controle de entrada. Tranquilo, galera? Então, nós temos aí essa devolução. E eu tenho que registrar essa devolução no meu Razonete, né? Eu tenho que registrar essa devolução lá no meu Razonete. Pessoal, aqui na ficha de controle de estoque, eu registrei a devolução lá do custo, né? Então, lá na minha ficha, lá no meu Razonete, vocês vão ver aqui que vai ser um pouco aí diferente, né? Então, eu vou ter aqui um débito aonde? Quem é que eu vou debitar? Eu vou debitar, pessoal, uma devolução de venda. Devolução de venda. Qual o valor que eu vou debitar nessa devolução de venda? Eu vou debitar, pessoal, o valor da venda, o valor que eu estou devolvendo ao meu cliente. Quanto é que eu estou devolvendo? Vamos voltar lá para o exercício. Foram 20 unidades a 4.000 cada uma. Então, quanto saiu cada unidade dessa? Né? Por quanto saiu cada unidade dessa?
Cada unidade dessa saiu a R$ 200. Foi isso? Como é que você sabe, Aladim? 4.000 dividido por 20, a gente tem 200. 4.000 dividido por 20, R$ 200. Então saiu a R$ 200 cada unidade. Se ele está devolvendo 2 unidades, eu pego 2 vezes 200, então a devolução foi de R$ 400. Então, pessoal, eu tenho aqui uma devolução de vendas no valor de R$ 400. E, consequentemente, eu diminuo aqui dos meus clientes, ou seja, eu credito os clientes R$ 400. Então, devolvi 400 e diminuí lá do que eu tinha a receber 400. Aí você pode perguntar, Aladim, e a minha receita de vendas? Eu não vou mexer nela não, na minha receita de vendas? Não, pessoal, vocês não vão mexer na sua receita de vendas. Por que vocês não vão mexer na sua receita de vendas? Porque essa conta aqui de devolução de vendas, ela já vai aparecer lá na minha DRE, na demonstração do resultado do exercício, deduzindo da receita de vendas. Então eu não preciso mexer na receita de vendas, porque a gente vai ver lá que esse valor aqui da devolução de vendas ele vai ser diminuído lá na minha DRE. Então eu debito devolução de vendas e credito a conta clientes. Tranquilo até aqui, pessoal? Pessoal, vou dar só uma pausa aqui para a gente continuar, senão o vídeo fica muito longo e cansativo para vocês. Vamos lá. Não perca a próxima aula para a gente finalizar o exercício.